Olá, tudo bem? Meu nome é Estela, sou professora de Educação Física e para o sexto ano hoje nós vamos falar sobre as danças, né? Mas quais são esses tipos de dança? E, especificamente nós vamos falar hoje sobre as danças de origem indígena, matrizes indígenas e africanas, né? Como que essas danças fazem parte da nossa cultura, como que elas influenciam na cultura dos nossos povos, né? E a gente vai ver um pouquinho sobre o que é a dança e vai ver alguns exemplos sobre algumas danças desse nicho que eu falei para vocês, né? Então vamos lá. A dança é a arte de movimentar-se expressivamente o corpo, né? Seguindo movimentos ritmados, em geral ao som da música. O povo primitivo iniciou a arte de dançar e praticava em diferentes ocasiões, no período de colheitas, nos rituais dos deuses, na época de caçada, nos casamentos, em momentos de alegria ou tristeza, ou ainda em homenagem à Mãe Natureza. É considerado a mais completa das artes, pois envolve elementos artísticos como a música, o teatro, a pintura e a escultura, sendo capaz de exprimir tanto os mais simples quanto os mais fortes emoções, né? O significado da dança vai além da expressão artística, podendo ser vista como meio de adquirir conhecimentos, como opção de lazer, fonte de prazer, desenvolvimento da criatividade e importante forma de comunicação. Através da dança, uma pessoa pode expressar-se o seu estado de espírito. A dança pode ser acompanhada por instrumentos de percussão ou melódicos, ou ainda pela leitura de diferentes textos. A dança teve uma forte influência na sociedade ao longo do tempo, como via de socialização e disseminação de cultura. Proporcionou ao mundo o conhecimento sobre a diversidade cultural dos diferentes povos em todos os mundos, né? Em todo o mundo, especialmente através das danças folclóricas. E como a gente já viu, né, esse conceito de dança, o que é a dança, como que ela surgiu, a gente vai entrar um pouco agora no que na nossa proposta de hoje, né, que são de matrizes indígenas e africanas. Nós vamos falar um pouquinho sobre as africanas agora. Bora lá! As danças africanas integram a extensa cultura no continente africano e representam uma das muitas maneiras de comunicação cultural. Esse tipo de manifestação é de extrema importância para o seu povo, constituindo parte essencial da vida. É uma maneira de estarem sempre conectados com seus antepassados e carregam uma poderosa carga espiritual, emocional e artística, além do entretenimento e diversão. Aí nós temos as características, né, dessas danças. As danças africanas tradicionais são realizadas em ocasiões importantes. Destacam-se em cerimônias de rituais de passagem, nascimento, casamento, morte, colheita, guerra, alegria, tristeza, doenças e agradecimentos, né? Apesar de o continente africano ter uma grande extensão com diversos países e culturas diferentes, podemos destacar alguns pontos comuns na dança na maioria dos povos africanos, que são, né, a organização em círculos, semicírculos ou fileiras, a participação de todos, independente da idade, escala social na comunidade, né? O acompanhamento de música produzida pelo som de instrumentos de percussão e batuques de tambores. A partir do estilo de dança africano, evoluíram ritmos hoje bastante conhecidos pelo brasileiro, como a capoeira e o próprio samba. Então é muito interessante a gente conhecer essa cultura, conhecer como chegou, né, essa dança aqui, essas matrizes, né, que vieram fortes pra gente, e como que elas são, o porquê que elas são tão disseminadas, porquê que elas não mudam tanto, porque ela tem esse ritual, tem essa crença. Existem vários tipos de danças para cada situações, e aí vai passando de geração em geração. Vamos continuar. A dança africana e religião, né? Na visão da maioria dos povos africanos, a dança é uma importante fonte de conexão religiosa. Nela, o corpo é um instrumento de ligação com o mundo dos espíritos. Há uma crença que, dependendo do ritual, a dança pode ser executada com os pés descalços para promover a ligação do espírito com a terra. O ritmo é considerado elemento de passagem para o mundo espiritual, onde o participante é levado após a transizinha, né? Que é aquela parte como se ele tivesse saído do seu corpo para se conectar ao mundo espiritual, né?
e a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Nós temos os tipos de danças africanas, né? Entre muitos ritmos de origem africana podem ser destacados várias dessas danças, né? E a gente vai falar sobre algumas. O Al-Shoar é uma dança coletivamente ao ritmo de berbere e representa a unidade da comunidade. A coreografia é executada com o sacolejo dos corpos de bailarinos que carregam pesadas joias talhadas em pedra e âmbar. O acompanhamento é feito por instrumentos com flautas e tambores confeccionados em pele de cabra. Em geral, é executado no centro e no sul da África. Nós temos a quedra, né, que é realizada pelo povo azul do deserto do Saara. Essa manifestação cultural engloba as populações de Mauritânia, Marrocos e Egito. Essa é uma dança ritualística em que as pessoas movimentam-se em agradecimento aos elementos da natureza, terra, ar, água e fogo. É caracterizada pelo toque de tambores e o embalar de bailarinos trajados de azul e branco. Nós temos o Genawa, né? Genawa, não sei se é assim que pronuncia. É uma dança ritualística que marca a passagem de um mundo para o outro. Vestidos de branco, os bailarinos simulam a presença do deus Hadra, né? Que é trazido pela terra. Sobre o som de tambores e palmas, são executados movimentos acrobáticos. E aí a gente tem que entender, né, essas modalidades que a gente está falando, né, esses vários tipos de dança que a gente está vendo, cada um tem um significado, um ritual, uma crença, que é muito comum, né, dos povos de origem africana, e que eles trazem um pouco isso para a gente, né, como a gente viu, nós temos o samba, nós temos a capoeira e cada um deles tem um significado, o porquê é feito daquela forma. E é interessante que a gente sempre saiba essas modalidades, né? Vamos continuar. No Brasil, a influência da cultura africana é enorme, por conta da vinda forçada de milhares de africanos que vieram ao Brasil a serem escravizados. Dessa forma, foram criados diversos gêneros musicais e estilos de dança no país, com grande influência africana, né? Alguns deles são capoeira, mistura música, dança, luta e jogo, o congada, que possui caráter religioso, o jongo, que é um ritmo que teve bastante influência na criação do samba, o maracatu, muito presente na região nordeste do Brasil, e o samba de roda, né? Que surgiu na Bahia e ela hoje é um patrimônio imaterial da humanidade. Então é muito interessante que vocês viram, a gente citou algumas daquelas danças e a gente viu agora o que foi trazido para o Brasil, né? O que até hoje permanece. E a gente vai falar um pouco sobre as matrizes indígenas agora. As danças indígenas podem ser realizadas por um único indivíduo ou em grupo. E salvo raras exceções, o Alto Xingu não é executado em pares. As mulheres não participam de danças sagradas, executadas pelos pajés ou grupos de homens. São utilizados ainda símbolos mágicos, totens, amuletos, imagens e diversos instrumentos musicais e guerreiros em danças religiosas, dependendo do objetivo da cerimônia. Em algumas danças, muitos usam máscaras, denominadas dominós, em que cobrem o corpo todo e lhe servem de disfarce. A arte de expressão do corpo com seus movimentos, a sua organização estética e coreografia, além do canto, ocupam um lugar fundamental no desempenho do ritual indígena, né? Entre os rituais de danças mais conhecidos dos índios brasileiros estão o toré e o Cuarupi, né? A dança de toré apresenta variações de ritmos e toadas, dependendo de cada povo. O maracá, chocalho, né, que é o indígena feito de uma cabaça seca, sem miolo, na qual eles se colocam pedras ou sementes, marca o som das pisadas e os índios dançam em geral ao ar livre e em círculos. Já o ritual de toré, ele é considerado o símbolo de maior resistência e união entre os índios do Nordeste brasileiro. Então é bem interessante, né? Assim como de origem africana, as danças indígenas, elas também têm um significado, um ritual, quem pode ou quem não pode participar e o porquê, né? Então é muito interessante que a gente sempre saiba
o porquê das coisas, né? Não somente reproduzir. Vamos continuar. Faz parte da cultura autóctone, esses povos, né, indígenas, que cada um tem a sua dança, seu ritual, o porquê de cada coisa, que nem eu falei para vocês, né? Então a gente entende que cada um tem a sua forma de viver, tem coisas que foram trazidas de geração em geração também, e que é muito importante. E a gente vai continuar falando sobre as danças de matrizes indígenas. Como de origem indígena, podem ser citadas algumas danças do folclore brasileiro, né? Como os caiapós, jacundá, catererê e o cururu, né? E aí a gente vai entender o quê? Antes que a gente fale sobre isso, essas atividades, essas danças que a gente está vendo sobre as atividades indígenas, vai ficar para casa para vocês. E aí vocês vão pesquisar um pouco mais para poder me mandar quais são essas danças que os indígenas eles passaram para a gente, o porquê que a gente vai utilizar aquela dança, quais são esses rituais, e tem outra atividade também, vamos lá. Qual das imagens abaixo são de origem africana, né? E aí, se você respondeu a letra A, lembra dos povos que se vestem de azul, né? O porquê que eles se vestem de azul, quais são esses rituais, né, que são feitos. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido. Lembrem dessas nossas 2 atividades para casa, tá? Até a próxima aula. Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque para vocês terem acesso aos nossos materiais e até a próxima aula.